News CNN. Breaking news na CNN Brasil, porque acabamos de receber a informação de que a Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro, do Banco Master. Essa decisão teria sido da Justiça Federal de Brasília, portanto, em uma operação que foi deflagrada na manhã, ou melhor, que foi deflagrada durante essa terça-feira, se chama Operação Compliance Zero, que tem o objetivo de combater a emissão de títulos de créditos falsos por instituições financeiras que integram o sistema financeiro nacional. Durante essa operação, são cumpridos 5 mandados de prisão preventiva, 2 mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal. Daniel Bueno Vorcaro, ele é banqueiro, empresário e investidor brasileiro, natural de Belo Horizonte, e é o CEO do Banco Master desde 2018, quando acabou assumindo o controle da instituição e liderou, um processo de reestruturação dentro do setor financeiro envolvendo o Banco Master. Essa operação, inclusive, acontece um dia após nós termos a intenção de compra do Banco Master por parte de um consórcio árabe e também do grupo Fictor, que também, juntamente com esse consórcio, colocaram o interesse ao CAD e ao Banco Central para poder adquirir o Banco Master, que inclusive também já foi pedido de compra anteriormente, em meses anteriores, por parte do BRB, mas essa negociação não avançou. Essa operação, então, iniciou na manhã, no final da madrugada, começo da manhã, aqui no Brasil. Prendeu, portanto, Daniel Vorcaro, banqueiro do Banco Master, operação que tem as suas investigações iniciadas lá em 2024, após uma requisição do próprio Ministério Público Federal para investigar, por exemplo, a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira. E esses títulos teriam sido vendidos a um outro banco e, após a fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos sem a avaliação técnica adequada. Também são investigados pela polícia outros crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros fatos que também voltam a ser alvo dessa investigação que a Polícia Federal nos traz neste início de terça-feira. Informação, portanto, que acaba de chegar para a gente de que a PF cumpriu, durante esta operação Compliance Zero, 7 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Minas Gerais. Entre um desses alvos está, portanto, Daniel Vorcaro, que é o banqueiro e CEO do Banco Master. O início do depoimento de Daniel Vorcaro à Polícia Federal. Esse depoimento, segundo o gabinete de José Dias Toffoli, começou agora há pouco, por volta das 14 horas. Ocorre neste momento. É o dia D, a hora H do Banco Master. Saber como foi o processo de liquidação da instituição financeira. Além de Daniel Vorcaro, teremos mais 2 depoimentos. A Ailton de Aquino, diretor do Banco Central, e o Paulo Henrique Costa, que é ex-presidente do Banco de Brasília, do BRB. O que a Polícia Federal quer saber se há incongruências nesse processo. Se realmente o que diz o Banco Central e o que diz Daniel Vorcaro são correspondentes à realidade. Por quê? Porque Daniel Vorcaro tem afirmado que não deveria haver a liquidação do banco. Ao mesmo tempo, o Banco Central diz que tomou a decisão amparada em critérios técnicos, assim como Gabriel Galípolo diz nos bastidores, o presidente do Banco Central. Não houve interferência política, foram critérios técnicos para se tomar essa decisão. Agora é a prova dos 9, realmente saber se houve problemas ou não. E mais, se houver incongruência
incongruências nesses depoimentos, hoje o ministro José Dias Toffoli determinou que a delegada da Polícia Federal do caso, ela estabeleça uma acareação. Acareação, sem meias palavras, cara a cara. O diretor do Banco Central na frente do ex-CEO do Banco de Brasília e de Daniel Vorcaro para apontar quem diz a verdade. Se esse processo de liquidação acabou levando em consideração critérios técnicos ou não. A gente tem a nossa repórter Aline Beckett conosco nesse momento? Tem. Aline, começou esse depoimento, deve se estender durante toda a tarde e durante ele a gente vai saber se houve incongruências para que houvesse uma acareação. Isso mesmo, Uribe. Informação que foi confirmada pelo gabinete do ministro Dias Toffoli, a nossa analista de judiciário, Luísa Martins. Começou, então, o depoimento de Daniel Vorcaro aqui na sala de audiências do Supremo Tribunal Federal, de onde eu falo com você, com toda a nossa audiência. Ele será ouvido, chegou cedo hoje aqui em Brasília por volta das 11 horas da manhã e às 11h30 a gente já tinha uma confirmação de que esses depoimentos seriam, então, prestados presencialmente aqui no Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, houve ali a geração, então, de um link para videoconferência, mas eles preferiram, então, comparecer presencialmente para prestar esses depoimentos hoje aqui na Suprema Corte. Essas oitivas estavam marcadas para iniciar agora, a partir das 2 horas da tarde. Então, a informação que a gente tem é que este depoimento seguiu o horário certo, começou, então, por volta das 2 horas da tarde aqui no Supremo Tribunal Federal. E além de Daniel Vorcaro, como você bem disse, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, do Banco de Brasília, e também Ailton de Aquino Santos, diretor de fiscalização do Banco Central, devem ser ouvidos, então, sobre essa questão, essa liquidação e a possível compra que seria feita do Banco Master. Após estes depoimentos, a delegada que está agora, neste momento, ouvindo Daniel Vorcaro, Janaína Palazzo, deve, então, decidir, avaliar e analisar se será necessária uma acareação. Essa acareação que foi sinalizada, foi determinada pelo ministro Dias Toffoli na semana passada, teve ali alguns posicionamentos contrários, mas o ministro resolveu manter, então, já aberta essa possibilidade de uma acareação e deixou, então, para que a Polícia Federal sinalizasse e analisasse melhor essa possível acareação, essa incidência de acareação que pode ocorrer, então, após estes depoimentos que estão sendo prestados aqui. Todo esse procedimento, Uribe, está sendo acompanhado por um juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli e também pelo Ministério Público, que acompanha também de perto essa situação. Trazendo um pouco do que aconteceu na semana passada em relação a essa história da acareação, foi determinada, então, pelo ministro Dias Toffoli no dia 24 de dezembro, sem um pedido da Polícia Federal ou do Ministério Público. No mesmo dia, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou, então, contrário a essa possibilidade de acareação por entender que ela era prematura. Mas, mesmo assim, o ministro Dias Toffoli rejeitou, então, esse parecer do Procurador-Geral Paulo Gonet. Na sexta-feira, o Banco Central, então, pediu que esse procedimento, pediu ao Supremo, ao ministro Dias Toffoli, que esse procedimento não fosse realizado. E, em contrapartida, o ministro Dias Toffoli assegurou, argumentou que o Banco Central não é investigado e que precisaria, então, necessariamente de uma representação do Banco Central para possíveis esclarecimentos em relação a este processo, em relação aos depoimentos que estão sendo prestados aqui hoje. Eu lembro ainda que essas investigações envolvendo o Banco Master começaram ainda em 2024, quando a Polícia Federal identificou que o banco, a instituição, não teria a capacidade ali de arcar com os títulos com vencimento. Em 2025, como tentativa de solucionar essa crise, então, o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que presta esse depoimento hoje aqui também no Supremo Tribunal Federal, depoimentos que devem durar a tarde toda aqui na Suprema Corte, defendeu essa compra do Banco Master pelo Banco Público, o Banco BRB, que é gerido pelo governo do Distrito Federal. Então, a gente segue aqui nessa expectativa, nessa movimentação a respeito destes depoimentos sobre a liquidação do Banco Master, uma liquidação que foi determinada ali em novembro, após as operações da Polícia Federal que investigava essas fraudes no Banco Master. E aí, na prática, para nossa audiência entender um pouquinho melhor, essa liquidação do Banco Master, ela determina a interrupção imediata de todas as atividades da instituição e também a sua retirada ali de forma organizada do sistema financeiro nacional do Brasil. Essa medida é adotada justamente em casos de insolvência considerada
considerada irrecuperável, ou seja, quando o banco não tem mais ali a capacidade de honrar os seus compromissos financeiros, então o Banco Central pode declarar sim a liquidez desse banco. Então, conforme foi constatado pelo Banco Central, o Banco Central analisou, acompanhou esse processo de uma possível compra do Banco Master e foi constatado, então, que deveria ser feita a liquidação do Banco Master. Chamou um pouco de atenção essa questão da liquidação, do Banco Central já declarar de cara essa liquidação do Banco Master, porque normalmente o Banco Central aplica algumas medidas cautelares ali aos bancos. Mas de cara foi decretada então essa liquidação do Banco Master justamente porque a liquidação extrajudicial se deu em meio a uma fraude de 12 bilhões de reais. Então a gente está falando de uma crise financeira muito grande que foi analisada pelo Banco Central. O Banco Central, após as investigações então, da Polícia Federal, declarou essa liquidação e hoje a gente tem um dia-chave, que é um dia justamente dos depoimentos ali de Daniel Vocaro, presidente do Banco Central, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e também o diretor de fiscalização desse tipo de procedimento que é feito dentro do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, que devem prestar os depoimentos aqui essa tarde aqui no Supremo Tribunal Federal. Então eu sigo aqui acompanhando na expectativa de qualquer movimentação a gente poder abordar e poder registrar tudo também e qualquer novidade a gente volta aqui no Bastidores. A Polícia Federal faz buscas em endereços ligados a Daniel Vocaro. É uma apuração do Eli Jonas Maia, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente, trazendo mais informações sobre o que é nesse momento essa operação da Polícia Federal. Reforço o que já temos aqui de informação até o momento. Polícia Federal está nas ruas, está nesse momento cumprindo mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Daniel Vocaro, dono do Banco Master. Portanto, temos, além de Daniel Vocaro, também familiares do dono do Banco Master sendo alvo dessa operação. Daniel Vocaro, que é alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, ele foi preso na primeira fase dessa operação. Lembrando que a gente está acompanhando nos últimos dias investigações que ainda estão em andamento de um suposto esquema de fraudes financeiras no banco. Portanto, agora, a Polícia Federal está nas ruas. Se possível, a gente coloca imagem até para pontuar o que temos nesse momento com relação a essa ação da Polícia Federal. São mandados de busca e apreensão sendo cumpridos. Eu vou aqui já para a nossa câmera fechada para acompanhar a apuração em tempo real do que temos até aqui. Polícia Federal, portanto, nas ruas. Daniel Vocaro, dono do Banco Master. Banco Master, que está nesse momento sendo alvo de investigações após a liquidação extrajudicial. Tivemos nessa semana uma reunião entre o presidente do Tribunal de Contas da União e o presidente do Banco Central, justamente por conta do caso do Banco Master. A gente, nesse momento, ainda não tem detalhes com relação a quais são esses endereços, quais são os locais onde esses mandados são cumpridos, mas trata-se, portanto, do cumprimento de mandados de busca e apreensão. Aqui a gente vai colhendo já informações. Eli Jonas Maia confirmando, portanto, a operação. Essa que é a segunda fase dessa operação, mirando o dono do Banco Master. Vou aqui acessando aos poucos as informações que temos. Segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga esse suposto esquema de fraudes financeiras no banco. São cumpridos, atenção, nessa etapa da operação, agora aqui é confirmação, 42 mandados de busca e apreensão. Mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Além desses mandados de busca e apreensão, temos medidas de sequestro e bloqueio de bens, valores que superam 5 bilhões e 700 milhões de reais. E vamos avançando aqui aos poucos nas informações com vocês. Temos mandados sendo cumpridos em São Paulo, na Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Portanto, essa que é a segunda fase da Operação Compliance Zero. Repito, mais de 40 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens. Estamos falando de valores
que superam os 5 bilhões de reais, com mandados sendo cumpridos em São Paulo, na Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e também no Rio de Janeiro. Segunda fase, a primeira fase da operação aconteceu no fim do ano passado, no mês de novembro. Justamente naquela oportunidade, houve ali o cumprimento de mandados de prisão. Um dos alvos daqueles mandados era Daniel Vorcaro. Naquela oportunidade, tínhamos 5 mandados de prisão preventiva e 2 mandados de prisão temporária. O que a gente tem aí como pano de fundo de tudo isso? O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, depois de concluir que a instituição não tinha condições de honrar seus compromissos financeiros, que é justamente o contexto em que essa investigação está acontecendo. Eu relembrava a vocês o que também tivemos essa semana, uma reunião entre o presidente do Banco Central e o presidente do Tribunal de Contas da União com relação a uma inspeção que será feita, nesse caso, da liquidação extrajudicial do Banco Master. Trazemos há pouco a reportagem da Luciana Amaral, trazendo os detalhes do contexto dessa inspeção, que deve começar nessa semana. Deve ser uma inspeção que deve levar cerca de um mês para acontecer. E há uma condição para que essa inspeção aconteça. O Banco Central concordou, sim, a inspeção será feita, mas restringe o acesso do Tribunal de Contas da União a dados sigilosos, a informações sigilosas. Só que o Ministério de Contas quer o acesso a essas informações. É contrariando o que ficou acordado nessa reunião, que ocorreu na segunda-feira entre o presidente do Banco Central e o presidente do Tribunal de Contas da União. Lembrando, Gabriel Galípolo não se manifestou depois desse encontro. Já o presidente do Tribunal de Contas da União, esse sim veio a público, conversou com a imprensa, conversou com jornalistas e falou sobre qual será o papel do Tribunal de Contas da União nesse momento. Mas fato é, o que temos agora, de momento, para você que está chegando agora, 7 horas e 11 minutos na nossa programação, Polícia Federal nas ruas. Mais uma vez, Daniel Vorcaro em destaque, dono do Banco Master. São mandados de busca e apreensão sendo cumpridos, vários. Mais de 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao banqueiro e também a familiares dele. 42 mandados cumpridos em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, além do sequestro e bloqueio de bens, num valor que supera os 5 bilhões de reais. Daniel Vorcaro, preso, determinação que chega do Supremo Tribunal Federal, do ministro André Mendonça, ele que é o relator das investigações no Supremo Tribunal Federal, que vem fazendo aí uma série de movimentações desde que assumiu a relatoria, não só no que diz respeito à relação com a Polícia Federal, conferindo mais autonomia à PF nessas investigações, mas também agora, diante dessa que é a terceira fase da Operação Compliance Zero, determinando a prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ele volta à Superintendência da Polícia Federal na capital paulista. Ele que já tinha sido preso em novembro do ano passado, ficou uma semana detido. Foi solto e utilizava tornozeleira eletrônica. Tem a reportagem já aqui no site da CNN, trazendo as últimas informações e confirmando que Daniel Vorcaro é um dos alvos dessa terceira fase da Operação Compliance Zero. Há ainda outros 3 mandados de prisão. Estamos aqui apurando nesse momento mais detalhes com relação a essa operação sobre quem são os outros alvos. Fora isso, há mandados de busca e apreensão, 15 pelo menos, que são cumpridos nos estados de São Paulo e também de Minas Gerais. Portanto, Daniel Vorcaro agora já estaria na Superintendência da Polícia Federal, na capital paulista. Daqui a pouquinho nossas equipes também estarão por lá. Atenção, o Supremo Tribunal Federal acaba de formar maioria para manter Daniel Vorcaro preso. Informação desta sexta-feira, às 11 horas 48 minutos, dia 13 de março de 2026, acabou de ocorrer mais um voto plenário virtual. Nós temos, portanto, agora o voto de Nunes Marques, ministro do Supremo, acaba de votar pela manutenção. Portanto, temos agora já formada a maioria e Daniel Vorcaro terá de permanecer
preso. Ministro Nunes Marques acabou de subir o voto em plenário virtual. Nós estávamos aqui na expectativa, porque assim que ocorre a abertura do plenário, e ocorreu às 11 horas da manhã, são 7 dias para a conclusão desta votação. Então, isso haveria de ocorrer, poderia ocorrer ainda no decorrer dos próximos dias. Porém, já temos, antes mesmo de completar 1 hora da abertura do plenário virtual, temos o voto de Nunes Marques. Clarice Oliveira, portanto, maioria formada para a manutenção da prisão de Daniel Vorcaro. Caio Junqueira já aqui comigo, o nosso analista, chega com informação de última hora, apuração importantíssima dele. O Daniel Vorcaro, banqueiro do Master, trocou de advogado e abre caminho para uma delação premiada, a famosa delação premiada, o terror de Brasília. Caio, bem-vindo, boa noite, conte tudo. Bom, vamos lá, Thaís. Já tinha uma expectativa disso, dessa troca, porque, bom, basicamente a notícia, sai Pierpaolo e entra o José Luiz de Oliveira Lima. Pierpaolo Bottini. Isso, Pierpaolo. Ele sai e entra o José Luiz de Oliveira Lima, que é um advogado muito conhecido aqui em São Paulo, no país. Mais recentemente, ele foi advogado general Braga Neto, ali no inquérito, no julgamento da trama golpista. E o que é visto nos bastidores? Abrindo um caminho para uma colaboração premiada, muito embora, o que eu tenho de informação, o Juca, né, que é o apelido dele, que é o novo advogado, ele está assumindo o caso. Ele não tem uma definição ainda, entrei para fazer delação, não tem isso. Por isso que a gente está tratando como abre um espaço. Importante que chega com o analista Caio Junqueira. Caio apurou que que foi assinado, que a defesa de Daniel Vorcaro assinou um acordo de confidencialidade com a Polícia Federal e também com a Procuradoria-Geral da República. Se a gente já teve a transferência de hoje da Penitenciária Federal de Brasília para a Superintendência da Polícia Federal, um ambiente muito mais, entre aspas, confortável para Daniel Vorcaro, e essa seria uma sinalização de um início de delação, uma possibilidade de delação. Isso que você nos traz agora é mais um importante indício também. Isso, Márcio. A delação já está em curso, né? A apuração, inclusive, com os colegas lá de Brasília, o Matheus e o Theo. Quer dizer, o Theo agora está aqui em São Paulo. Márcio, a delação já está em curso. Tudo que está acontecendo, a transferência, já é assinatura, é uma assinatura, vamos dizer assim, é um pouco esperada, um pouco já dentro da formalidade, mas sim, foi assinado um acordo de confidencialidade que não pode vazar nada, né? Por nenhuma das partes, pelos advogados, pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República. A transferência dele já se insere, porque naquela conversa que a gente trouxe, a defesa do Vorcaro já havia pedido que vamos avançar na delação, mas que mude-se a custódia. E foi o que acabou acontecendo também. Sair da penitenciária. Sair da penitenciária de segurança máxima e ir para um meio termo ali, que é a Superintendência da Polícia Federal. Não é uma domiciliar, mas é melhor que o presídio de segurança máxima. Então isso tudo já está acontecendo. E o acordo de confidencialidade que eu trago com os amigos agora, também é parte desse start, desse processo. Já estamos sob colaboração premiada de Daniel Vorcaro. Acho que assim a gente resume bem, Márcio. Enquanto falamos aqui sobre o caso Master, tem novidade relacionada a esse assunto. Breaking news, informação de momento. O pai do ex-banqueiro Daniel Vorcaro é preso numa nova fase da Operação Compliance Zero. Portanto, nesse momento temos Polícia Federal nas ruas. Nesse momento, com mais uma fase da Operação Compliance Zero, é a operação que mira fraudes relacionadas ao Banco Master. Não temos ainda mais detalhes sobre onde essa prisão aconteceu. Estamos aqui aguardando manifestações da Polícia Federal. Peço até licença, vou aqui já me posicionar na outra câmera em busca de informações e apuração sobre o que já temos de detalhes nesse momento por parte da Polícia Federal. Acompanhávamos dias atrás uma nova fase da Operação Compliance Zero. Eis que chegamos a mais uma etapa, a 6ª fase da Operação Compliance Zero. Na mais recente, tivemos como o destaque, o alvo, o senador Ciro Nogueira, alvo de mandados de busca e apreensão. E agora o que temos é um mandado de prisão cumprido contra o pai do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Ele, Jonas Maia, é que está com a gente, trazendo mais informações da Polícia Federal sobre essa operação que está em andamento. Ele, Jonas, bom dia.
Oi, Carol, ótimo dia para você. Informação confirmada com fontes da Polícia Federal e também do Supremo Tribunal Federal, porque essa sexta fase que está nas ruas agora da Polícia Federal, da Compliance Zero, ela é autorizada pelo ministro André Mendonça, que é o relator desse caso Master na Suprema Corte, e o pai de Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Banco Master, o Henrique Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal, mas também temos informações de que há outros mandados de prisão nessa fase sendo cumpridos neste momento. O que já se tem ainda, a PF ainda não divulgou aquela informação oficial que geralmente eles divulgam quando há uma operação finalizada. Eles ainda não divulgaram, mas já conseguimos algumas informações adiantadas de que em pelo menos 3 estados estão ocorrendo essas buscas e também prisões. Porque nessa operação agora, que é a sexta fase da Compliance Zero, além das prisões autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, há também mandados de busca e apreensão. E já temos a confirmação, juntamente ao âncora Gustavo Uribe, do Bastidores CNN, da prisão do Henrique Vorcaro. E uma das questões que pesam, Carol, contra o Henrique Vorcaro na investigação da Polícia Federal daqui de Brasília é que ele teria ocultado 2 bilhões de reais na conta dele. A gente até trouxe essa informação também aqui na programação da CNN Brasil. Aqui no estúdio com o Theo Cury, a gente segue no assunto caso Master. Tudo bom, Theo? Tudo bem, Carol, e você? Tudo ótimo. Vamos falar de Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro, ex-banqueiro, dono do Banco Master, está preso, continua detido, está na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Só que agora ele foi transferido para uma cela comum e tem restrição de visita de advogados. Isso acontece, Theo Cury, em meio às tratativas para um acordo de colaboração premiada. O que essa mudança traz de sinalização sobre essas conversas? Bom, é um mau sinal para as negociações e também vai trazer um prejuízo para as tratativas. E eu explico o motivo. É um mau sinal porque mostra esse descontentamento da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República e com uma anuência do ministro André Mendonça com relação à proposta de delação que o Daniel Vorcaro apresentou às duas instituições há 2 semanas. A gente tem mostrado aqui ao longo dos últimos dias no Novo Dia que há resistências ainda tanto na PGR quanto na Polícia Federal e também no gabinete do ministro com relação à proposta que ele apresentou. Uma proposta que não para em pé, que não se sustenta, que não apresenta fatos novos, que não consegue trazer uma capacidade de ressarcimento dos cofres públicos pelos prejuízos causados e que também não tem trazido elementos que corroborem as provas que já foram alcançadas pela Polícia Federal. Em resumo, esse é o motivo do descontentamento da PGR e da Polícia Federal. A PF pediu a transferência dele da cela em que ele estava, era uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal, nos moldes da cela do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que também ficou preso por alguns meses na Superintendência da Polícia Federal lá em Brasília, e foi transferido para uma cela comum ainda na Polícia Federal. Então, ainda tem esse privilégio de estar na instituição, diferentemente de outros presos do Brasil. Agora, por que isso é um mau sinal? Porque mostra que não está dando certo a tentativa dele de emplacar uma delação premiada. Isso vai causar um prejuízo para a delação porque muda o esquema de recebimento dos advogados. Como que vinha sendo? O Daniel Vorcaro podia receber os advogados dele das 9 da manhã até as 5 da tarde todos os dias. Com essa mudança de cela para uma cela comum na Polícia Federal, esse intervalo de possibilidade de conversar com os advogados se reduz para 2 conversas de meia hora. Ou seja, ele deixa de ter 9 horas por dia de conversa com os advogados e passa a ter somente 1 hora. Isso também dificulta na elaboração, na construção desse aditivo para a proposta de delação premiada dele que foi apresentada à PGR e à Polícia Federal. Então, é um momento de pressão que vive não só o Daniel Vorcaro, mas a defesa do ex-banqueiro, porque houve prisão de pessoas próximas, de familiares, de irmão, de cunhado, de primo, do pai e agora essa mudança de cela dele na Superintendência da Polícia Federal. Nesse momento o que a gente aguarda é informações com relação ao avanço dessas conversas, porque Daniel Vorcaro, para que de fato tenha um acordo de delação premiada homologado, precisa apresentar fatos novos e também prová-los, Theo Cury. Então essa conversa com os advogados vai ser rápida, mas ele terá de apresentar todos esses pontos previstos para que um acordo seja fechado.
Só aconteceu um fato importante no nosso intervalo. A Polícia Federal rejeitou a delação de Daniel Vorcaro. A gente conseguiu mais informações aí durante o intervalo. O Caio reproduz para nós o que a gente já sabe. Isso, William. O que a gente conseguiu de informação é que a Polícia Federal encaminhou aos advogados a rejeição formal da colaboração premiada do Daniel Vorcaro, mas a Procuradoria-Geral da República segue firme em negociação junto com os advogados de defesa do Daniel Vorcaro. Ou seja, há uma rejeição da delação pela Polícia Federal, mas a equipe que defende o Daniel Vorcaro segue negociando, inclusive hoje, presencialmente, em Brasília, na Procuradoria-Geral da República. Parte da defesa esteve lá e segue a negociação com o Paulo Gonet e a equipe dele. Bom, isso aí tem uma implicação evidente. Quem é que vai homologar essa delação é o ministro, é o relator da questão, que é o ministro André Mendonça. Sim. Ele pode homologar ou não. Sim. Se ele homologa, segue o baile. Se ele não homologa, aí o que acontece? Bom, aí tem dois caminhos, né? Ou o Daniel Vorcaro não faz colaboração premiada nenhuma, o que é muito arriscado para ele, enfrentar aí 50 anos de prisão, 100 anos de prisão, ou o que a defesa hoje do Daniel Vorcaro defende, o Juca, o José Oliveira Lima, de repente recorrer para a turma, né? Passar por cima dessa decisão do André Mendonça, do relator, de rejeitar a colaboração e tentar ganhar o Supremo, ou a maioria do Supremo, numa homologação, num processo. Ao que se linha comenta, a PGR insistiria muito mais na questão do ressarcimento, sim, 50 ou 60 bilhões, e a defesa teria já concordado com 40? Esse é um debate muito firme, né? E óbvio até do montante de recursos, mas tem uma questão política envolvida aí, que é até que ponto tanto o advogado principal da defesa do Daniel Vorcaro quanto a Procuradoria-Geral da República estaria comprometida ou interessada em entregar uma delação premiada completa que envolvesse cúpula do Congresso e também ministros do Supremo Tribunal Federal. O advogado do Daniel Vorcaro deixou agora a defesa dele, a informação que chega com ele, Jonas Maia. A gente tem a confirmação de que José Luiz Oliveira Lima, também conhecido como Juca no meio jurídico, conhecido principalmente ele, Jonas Maia, pelo fechamento de delações premiadas e por isso foi chamado para participar dessa banca de advogados que defende Daniel Vorcaro e agora está dizendo adeus a Vorcaro bem no momento em que a Polícia Federal, Elis Jonas, rejeita a tentativa de delação de Daniel Vorcaro e como a gente vai trazer em instantes, a PGR vê com muito ceticismo, muita cautela e diz que será muito mais criteriosa do que a Polícia Federal para um eventual acordo de delação com Daniel Vorcaro. Contigo as informações. Tainá, como fica agora a situação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, né? Porque o José Luiz Oliveira, conhecido como Juca, criminalista especializado em fechar delações premiadas, deixa a defesa do ex-banqueiro, dono do Banco Master, enrolado em toda essa investigação de fraudes que chegariam nos cálculos da Polícia Federal a 40 bilhões de reais. Hoje, então, foi anunciada, comunicada essa saída do Juca da defesa do Daniel Vorcaro. Outro ponto é que o Sérgio Leonardo, advogado, que levantou toda a documentação para essa proposta de delação premiada, disse agora há pouco para a gente aqui, confirmando que ele continua. O Juca sai, mas o Sérgio Leonardo continua nessa defesa do Daniel Vorcaro. E essa saída do José Luiz Oliveira vem justamente após a rejeição por parte da Polícia Federal, Tainá Uribe, em relação à proposta que foi apresentada de delação premiada. Na avaliação dos investigadores da Polícia Federal, que rejeitaram formalmente a equipe de defesa do Vorcaro, eles não apresentaram nenhum elemento novo, no caso o Daniel Vorcaro, nenhum elemento novo, a questão do ineditismo, para que a proposta de delação premiada avançasse ali dentro da investigação, dentro da Polícia Federal, nesse inquérito de rombo aí, que envolve até questões previdenciárias também. Então, agora a informação que temos da confirmada é da saída do José Luiz Oliveira, o Juca, em um outro momento também, que ele pediu
a transferência do Daniel Vorcaro ali da carceragem da Polícia Federal para a Papudinha, o 19º Batalhão da Polícia Militar, que fica dentro do complexo da Papuda, onde está o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Seria um pedido até do Daniel Vorcaro, que a defesa apresentou, porque na avaliação dele, onde ele está neste momento, não é um local adequado, com banho gelado, com vaso sanitário embutido no chão. Na avaliação do Daniel Vorcaro, está muito ruim. A defesa, então, pediu ao Supremo Tribunal Federal que ele saísse. Então, essa saída do José Luiz Oliveira, o advogado principal do Daniel Vorcaro, vem nesse momento. Após a rejeição da proposta de delação premiada, uma continuação em relação à negociação com a PGR e também um pedido de transferência dele da Polícia Federal para o complexo da Papuda, ali a Papudinha. Não tem ainda, Tainá e Uribe, um motivo da saída do advogado principal do caso, o rosto da defesa dele, sobre essa investigação. Por que ele saiu, nem o motivo, mas já foi anunciada a equipe de defesa do outro lado, são 2 escritórios separados. O Sérgio Leonardo continua na defesa e a gente lembra que o José Luiz Oliveira, quando ele entrou no caso, foi justamente para fechar uma delação premiada. Quando o Daniel Vorcaro foi preso e teve preso preventivo e teve a prisão preventiva referendada pela 2ª turma do Supremo Tribunal Federal, o antigo advogado saiu, entrou então o advogado José Luiz Oliveira para começar essa delação premiada. Logo na primeira semana, a gente trouxe aqui, inclusive, no Bastidores CNN, que ele visitou por mais de 10 vezes o Daniel Vorcaro, na época, no Presídio Federal, na Penitenciária Federal de Segurança Máxima, e já foi à Polícia Federal na mesma semana que assumiu o caso, e também na PGR e no gabinete do ministro André Mendonça, que é o relator desse caso, para falar que ele queria delatar, que ele queria um acordo de colaboração premiada, que ele entregaria muita informação. E logo naquela semana já houve um termo de confidencialidade assinado pelo Daniel Vorcaro com a PF e com a PGR e começou-se então uma negociação. O pedido do José Luiz Oliveira, agora ex-advogado, de transferência do Vorcaro, inclusive foi aceito também. Ele saiu do Presídio Federal, essa imagem que aparece na nossa tela, que é um presídio de segurança máxima. Ele foi de helicóptero para a Superintendência da Polícia Federal e ficou hospedado ali na Sala de Estado Maior, com ar-condicionado, um frigobar, um banheiro privativo e uma janela para o jardim da Polícia Federal. E começou todos os dias a receber a visita do advogado, o atendimento do advogado, para levantar dados, passar informações sobre a proposta de delação premiada, que essa semana foi rejeitada formalmente pela Polícia Federal. E hoje a gente vê então a saída do advogado dele do caso. Tainá, Uribe. Trazer mais informações sobre o andamento dessa que é a 8ª fase da Operação Compliance Zero, que mira a atuação do Banco Master. Hoje, um dos alvos, o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Traz mais detalhes então para a gente aqui. Eli Jonas, bom dia, bem-vindo. Cara, ótimo dia para você, para o Theo, para quem está acompanhando a gente. Hoje, mais uma vez, a gente vê o ex-governador Cláudio Castro alvo de busca e apreensão por parte da Polícia Federal, mas em outra operação e pela primeira vez a PF avançando sobre as questões de dinheiro de previdência no Banco Master, mirando um ex-gestor local, um ex-chefe do Executivo, como o ex-governador do estado do Rio de Janeiro. E esse aporte aí de 3 bilhões de reais, segundo os cálculos da Polícia Federal. Quem acompanha o Novo Dia vai se lembrar que a gente trouxe aqui já como que a PF fez um mapa do patrimônio do Daniel Vorcaro e também do Banco Master até chegar a 40 bilhões de reais usando institutos de previdências de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Amapá e também de outros estados. São esses os pontos que são investigados pela Polícia Federal e agora a gente vê pela primeira vez nesta 8ª fase da Operação Compliance Zero um ex-governador como alvo por essa questão de gestão dos institutos e recursos públicos, já que
já que o Instituto, o Rio Previdência, que na verdade é o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, conhecido como Rio Previdência, ele garante, ele une, ele se coloca como gestor de fundos de recursos de aposentados e também de pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. E agora a Polícia Federal colocando aí que houve um conluio entre o então governador Cláudio Castro, do PL do Rio de Janeiro, com o Banco Master e o Daniel Vorcaro, que atualmente está preso. Não há nesse momento ainda, porque as buscas estão em andamento e a decisão que autorizou essa 8ª fase da operação do ministro André Mendonça ainda está em sigilo, não há ainda a ligação do Cláudio Castro com o Daniel Vorcaro ou se seria uma ligação dele com outras pessoas investigadas em relação a esse caso. Mas a operação de hoje é a primeira, isso é importante destacar, é a primeira em que o ex-governador ou ex-gestor do executivo local ou municipal é alvo por conta de uma ligação com o Master e um aporte bilionário no Banco Master do Daniel Vorcaro. Assim, sendo uma estratégia naquela época do Daniel Vorcaro e outras pessoas da cúpula do ex-Banco Master agora, para alavancar o patrimônio, chegar aí a 40 bilhões de reais. A gente trouxe aqui, inclusive, que o Daniel Vorcaro fez uma peregrinação, essa é a palavra usada no inquérito da Polícia Federal. Ele fez uma peregrinação de cidade em cidade, de estado em estado, para conseguir aporte no Banco Master e sem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Isso é muito importante também se destacar, ou com números astronômicos que não eram reais. Então, com isso, muitas fraudes aconteceu. O Telcori já trouxe que tentou um contato já com a defesa do Cláudio Castro, ainda não há uma informação, justamente porque as buscas estão em andamento. O Cláudio Castro, mais uma vez, alvo dessa operação da Polícia Federal, vai ter ali alguns documentos apreendidos, tudo que for apreendido vai ser levado para a Superintendência da Polícia Federal, que fica no Rio de Janeiro, também para uma análise, para uma perícia, para a Polícia Federal avançar ainda mais nessas investigações. E uma nova informação que chega também é que há mensagens que foram trocadas entre os investigados que são alguma base desse pedido da Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal, ainda em sigilo essas mensagens, mas que são mensagens que deram norte dessa investigação. E mais uma vez a gente vê aí que celulares foram e são muito importantes para essa investigação, porque se tem uma noção de quem está conversando com quem e se houve alguma negociação não republicana na avaliação da Polícia Federal. Novas informações eu trago já, Carol. Rodrigues traz para a gente detalhes dessa informação, Lari. Então, seria uma segunda proposta de delação, não é a delação ainda. A Polícia Federal e a PGR precisam concordar com o que apresentou o Daniel Vorcaro nesse conteúdo antes da delação existir. Agora, Larissa traz uma informação importante. Não só o Break News, a confirmação, Lari, mas a Polícia Federal suspeita que ele ainda está deixando informação de lado, é isso? Exatamente, Tainá. Estamos aqui numa força-tarefa, eu, ele, Jonas, a Débora também, que entra com a gente daqui a pouco no 360, atrás dessas informações. O que a gente tem até agora, segundo a própria defesa de Vorcaro, como também fontes da Polícia Federal. Desde segunda-feira foi apresentado ali uma espécie de esboço dessa segunda proposta de delação premiada. Ontem houve uma reunião, a defesa de Vorcaro teria trazido ainda mais informações para a Polícia Federal e havia uma expectativa que hoje de manhã tivesse uma segunda reunião já com esse material todo em mãos. O que fontes da Polícia Federal me passaram, a reunião de hoje ela não deve acontecer porque a Polícia Federal ainda está debruçada no conteúdo dessa delação. Então teve ainda um pouquinho mais de informações adicionadas ontem na terça-feira, mas até agora o que a gente sabe, segundo essas fontes, lembrando mais uma vez, Jonas Maia me ajudando aqui nessa apuração, segundo essas fontes, seria algo ainda muito superficial até onde a Polícia Federal olhou, Tainá. Lembrando, houve uma negativa de um primeiro processo de delação, até houve uma troca de defesa do próprio Vorcaro. A Polícia Federal desconfia, segundo as fontes com que a gente está conversando, que o ex-banqueiro estaria omitindo algumas informações, principalmente aquelas relacionadas, Tainá e Uribe, a autoridades.
Então ainda há uma suspeita que Vorcaro poderia estar deixando de lado nessa proposta de delação a citação de nomes, principalmente da política. Até a gente escutou muito isso quando teve a operação envolvendo o Ciro Nogueira, de que a Polícia Federal teria chegado àquelas informações envolvendo o senador, mas que Vorcaro, na primeira proposta de delação, não teria apresentado toda essa relação que ela tinha de Ciro Nogueira. Esse é um segundo movimento da defesa de Vorcaro, apresentando esse esboço, essa proposta de delação. Mas vale a gente enfatizar que a PF está em cima do material, Uribe e Tainá, e ainda não há um ok nem da PF, nem da própria Procuradoria da República se, ok, a gente vai aceitar essa delação. O material está sendo analisado e há uma suspeita que informações importantes ainda possa ter ficado de fora.